Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais um vídeo da sequência O Seu Deus e o Deus da Bíblia. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. É muito diferente. Antes de eu começar a continuar essas sequências de vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a se engajar na plataforma do YouTube e a trazer mais conteúdos com relação à Palavra de Deus. Vamos refletir sobre mais uma passagem. São 4 versículos e eu vou explicando no decorrer da situação. Lembrando que o que pensamos de Deus reflete o que nós somos. A nossa busca com relação a um relacionamento com Deus também mostra o que nós somos. É porque nós chegamos num nível de modernidade e sociedade que todos falam o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, e fala de Bíblia, de Deus, de Jesus, e você vê que não há densidade, conteúdo. E muitas das vezes pegam emprestado, pegam algo que muitas das vezes também é heresia. Informação, busca contínua para com Deus. Eu quero trazer em 2 Coríntios capítulo 4, são 4 versículos, diz o seguinte: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, o ministério que Paulo está mostrando, que está na minha e na tua vida, temos com misericórdia e que devemos prosseguir. Desfalecer é deixar ser levado por algo, deixar ser levado pelo erro, deixar ser levado por algumas situações. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Aqui já deixa bem claro o que ele começa a falar no versículo 1. Ele começa a explicar o versículo 1. O ministério, através da misericórdia, não podemos desfalecer porque... Aí ele começa a apontar. Porque texto e contexto para sermos edificados na palavra de Deus e não trazer heresia. É o que está mais acontecendo dentro da igreja. Falsificando a palavra de Deus. Não devemos falsificar. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, consciência, na presença de Deus para manifestação da verdade. Consciência, união com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, para manifestar quem? A verdade. E a verdade quem que é? Não é minha e tua. A verdade tem um nome. A verdade é uma pessoa. A verdade veio aqui na Terra com um propósito. A verdade veio fazer a vontade do Pai. A verdade veio trazer e manifestar o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem que é verdade? Jesus. Então a verdade não é o que está na sua cabeça, nem o que está na minha cabeça. A verdade é uma pessoa, totalmente absoluta. Inerrante, inconfundível, imutável, era e sempre será eternamente. Amém.
Ponto. Nem eu estou falando. É Bíblia. Qualquer modificação, heresia, falsa doutrina, doutrina de demônio. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então ele está dizendo que muitas das vezes o evangelho está encoberto, por quê? Negligência, falta de buscar, falta de entendimento, falta de verdade. É aqui que é o checkmate. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Porque o evangelho está encoberto. Não é todos que vão receber as boas novas de Deus. As boas novas de Deus são para todos. A graça é para todos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? A imagem exata de Deus, como está em Hebreus 1. A imagem plena e absoluta dele mesmo, da divindade, como está em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 9. A divindade manifestou corporealmente em Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Incrível. Incrédulos. Incrédulos não é porque tem incredulidade, não. É porque não quer aceitar. É ignorância. É a pessoa ignorar algo que é absolutamente acima dela. Vou colocar um exemplo meio bobo. Às vezes até é meio diferenciado. Alguém já viu aquele filme da Marvel, Batman versus Superman, o início da Liga da Justiça? Se você for analisar em termos de poder, o Batman só conseguiu algo em cima do Superman porque ele conseguiu a Kryptonita. Se o Batman não tivesse conseguido a Kryptonita, ele não tinha chance nenhuma contra o Superman. Ponto. Isso aí é algo definitivo. A mesma coisa está acontecendo hoje nessa humanidade, no Deus desse século. O Deus desse século, quem que é? O maligno. A estrutura que o maligno obteve através da queda de Adão. Deus, quando criou o homem à imagem conforme sua semelhança, ele falou para dominar. Dominar o quê? A terra. Dominar os animais. Dominar toda a estrutura que Deus criou em Gênesis 1. Antes de criar o homem. E por o homem ter caído, ele perdeu esse domínio. Veio o pecado nele, gerando satisfação em sua vontade. O homem não passou só a dominar, o homem passou a querer ter poder para dominar. E não só ter poder para dominar os animais, a terra, toda a estrutura da terra, mas o próprio homem. Dominar o homem no sentido de eu controlo tudo. Isso caiu na mão do diabo. Isso
caiu na mão do homem através do pecado. E o diabo, o que ele fez? Intensificou e potencializador das nossas fraquezas. Ele intensifica e potencializa as nossas fraquezas. Que jeito? Como o som de um carro. A pessoa coloca um som no carro. Precisa de um módulo, o som fica mais alto. Aí o que ele vai? Ele faz? Ele intensifica e potencializa o som do carro. O som do carro não ficar baixo. A partir do momento que você aumenta o volume, passa pelo módulo, filtra e amplifica. E isso é o pecado. O pecado na natureza humana é intensificado e potencializado pelo diabo. O diabo faz um filtro em cima das nossas fraquezas. Por isso que Tiago 1, versículo 14 e 15, cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu sou atraído e engodado pela minha concupiscência, pelas minhas fraquezas, no percorrer da minha vida, e você é atraído e engodado pelas suas próprias fraquezas. A fraqueza minha é diferente da sua. E como Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou através da fraqueza dos incrédulos, daqueles que não querem crer, daqueles que não querem tirar as traves, não querem tirar os véus, não querem tirar tudo que está cegando eles, para eles entenderem e resplandecer a luz do Evangelho. Então, eles não querem trazer luz para eles mesmos, através das suas fraquezas e intensificando e potencializando o que o diabo coloca na vida deles. É isso que está dizendo essa sequência de versículos. Porque não devemos falsificar o evangelho, devemos buscar a palavra de Deus. Aí tem um monte de pessoas nas redes sociais, relevantes nas redes sociais, pessoas conhecidas dos anos 80, dos anos 90, e que hoje falam nas redes sociais abertamente, alguns começando agora, alguns colocando, relativizando as coisas, algumas que têm 17 anos e tudo que ela fala é em cima de potencialização humana e diz que fala a palavra. Eu tenho a ajuda do meu pai, eu tenho a ajuda da minha mãe e eu falo a palavra. Outra diz recentemente, em torno de um mês atrás, 2 meses atrás, que a Bíblia tem que ser reescrita porque Deus é amor. Mas ela tem que ler tudo que fala de amor de Deus. Tudo. E quando eu falo tudo vai mergulhar no amor de Deus, minha filha. Vai ler tudo na Bíblia que fala do amor de Deus. Aí quem sabe você entende que Deus também se ira através do seu amor. Ele entregou o melhor dele. Ele entregou o filho dele. Ele entregou o primogênito. E as pessoas não estão aceitando porque o Deus desse século cegou o entendimento dela. Elas estão deixando ser cegada pelo Deus desse século. E o Deus desse século é o sistema, é o maligno, é a estrutura que ele montou, é o berço que ele montou, é o estrado que ele montou, é a cama que ele montou para as pessoas deitarem e degustarem daquilo. Esse que é o problema. O seu Deus, o meu Deus, é diferente do Deus da Bíblia. E para você compreender o Deus da Bíblia, você tem que buscar a Bíblia. Não falar qualquer coisa. Porque hoje, como eu falei, é a minha conclusão. Falam de pecado.
Falam que não podemos julgar, mas onde que está escrito que a gente não pode julgar? A gente tem que julgar sim, perante a palavra de Deus. A justa justiça, e foi Jesus que falou, não fui eu. Julguei em cima da justa justiça. E qual que é a justa justiça? A justiça de Deus. Que a justiça de Deus está onde? Aonde está a justiça de Deus? Palavra dele. Pecado é pecado. Deus não ama o pecador e não ama o pecado. Ele vai condenar todos os ímpios, que é o pecador. Todos que não aceitaram através do Deus desse século, que está cegando o entendimento deles, dos ímpios, dos pecadores que não estão aceitando a luz do Evangelho, para que não resplandece a luz do Evangelho na vida deles. Ele vai condenar e ele. Ponto. Não é eu que estou falando. É errado e é errado. Pronto, acabou. Não tem meio termo. E as pessoas hoje estão querendo maquiar e reestruturar a Bíblia, e sendo que Deus colocou na Bíblia: eu sou imutável. Está aí o, o que eu quero de vocês. Está aí. Está aí para vocês me conhecerem. Está aí o conteúdo para você viver bem. É isso aí, ó. E as pessoas querem reestruturar o que Deus praticamente condena. Praticamente salva, liberta, reestrutura. E do outro lado, condena, corrige, se ira. Qual o pai que, quando o filho faz uma coisa errada, vai dar sinal de ok para ele, positivo, de bom? Qual o pai? Qual é a pessoa que, quando uma outra pessoa erra, vai achar legal, vai considerar legal? Então, pecado não é só uma coisa que eu e você pensa, acha, imagina. Pecado é o que está descrito na Bíblia como pecado. E Deus vai condenar o pecador e o pecado. É essa a conclusão do seu Deus e o Deus da Bíblia. O meu Deus e o Deus da Bíblia. E ele não muda. Pronto, acabou. É a realidade. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Com essa sequência de vídeos, esse é o quarto. E vamos continuar seguindo em frente. Honra e glória somente para Cristo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.